Mila, tem mais um tema que é exatamente esse agora, o que aconteceu ontem na ONU e o Guterres, para a gente falar contigo. Porque o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, cancelou a reunião bilateral que teria justamente com o secretário-geral da ONU, né, o Guterres, depois que ele disse no Conselho de Segurança que o ataque de Hamas não aconteceu por acaso, em referência aos atentados aí desde o dia 7 de outubro. O que você acredita? Foi um atrito diplomático entre a ONU e Israel? Israel também pediu a renúncia do secretário da ONU, do Antônio Guterres. Que coisa mais esquisita, né? Sabe que o Eduardo Moreira estava comentando aqui numa conversa com os filhos dele, né? Que no final das contas os filhos comentaram: papai, a ONU não manda nada, né? Quem manda é os Estados Unidos, pelo jeito, né? Pois é, muito antes dessa guerra, a gente já estava falando nisso, né, Vivi? Lembra quando o Lula veio aqui fazer o discurso e o Guterres abriu aquele momento mais importante da ONU, né? O Conselho de Segurança e tudo. O Guterres falou da importância de tornar a ONU relevante mais uma vez, e eu acho que o que tem acontecido nos últimos dias é uma demonstração dessa urgência em tornar a ONU mais importante e do fracasso em conseguir tornar a ONU mais importante. O discurso do Guterres foi um discurso que eu diria foi bastante equilibrado, inclusive, porque o que ele falou foi: os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo, a gente sabe de uma ocupação de Israel, mas essa ocupação não justifica o ataque horrendo do Hamas a Israel. Ponto. Aí depois ele fala: o ataque horrendo do Hamas a Israel não justifica claras violações dos direitos humanos que a gente tem visto em Gaza. Isso é um discurso que eu acho que é o discurso de muita gente no mundo hoje, né? São tragédias, é aquilo que eu estava falando na semana passada, não tem mais. Isso é condenável e por aí vai. Mas o embaixador de Israel classificou isso como chocante. Mais uma vez, essas palavras não são adequadas. Isso não basta condenar o ataque, é preciso deixar que a gente possa responder ao ataque e apoiar a nossa resposta, qualquer que seja ela. Então, ele ressaltou não só que era chocante, mas que era chocante isso vir de uma instituição criada depois do Holocausto. Pediu a renúncia do Guterres, como você falou, e no meio disso tudo, a gente olha essa questão da relevância da ONU, né? O Conselho de Segurança não saindo do lugar. Aquela proposta do Brasil sendo vetada pelos Estados Unidos, a expectativa é que os americanos apresentem um novo texto hoje, mas que pode fracassar de novo, porque uma coisa que é muito importante para todas as nações é a discussão sobre um cessar-fogo, para que haja ajuda humanitária em Gaza. Os Estados Unidos têm falado em pausas humanitárias, não no cessar-fogo. O Macron, em visita a Israel, usou esse mesmo termo, né? Pausas humanitárias. A gente vem ouvindo muito essa expressão agora. Pode ser que esse texto dos Estados Unidos explore justamente isso, não um cessar-fogo, que os Estados Unidos já deixaram claro que acham que Israel tem que responder da maneira que achar que é adequada, então, de certa forma, lavando as mãos aí, mas pode ser que venha nesse tom de pausas humanitárias. Brevemente, qual é a situação em Gaza hoje? Não tem combustível. E quando a gente pensa, não tem combustível, tudo bem, o carro não vai circular, não tem nada a ver com carro não, tá, gente? Por exemplo, antes da guerra, 1/4 das doenças, das mortes em Gaza eram causadas por doenças ligadas à água contaminada. O combustível é usado, por exemplo, na dessalinização da água, é usado para o funcionamento dos hospitais, para os geradores. Então, o que a gente vê hoje em Gaza é paciente largado porque não tem como tratar, máquina de diálise, incubadora de bebê, paciente que está entubado, tudo isso não tem como funcionar porque não chega combustível. E Israel insiste em não deixar a chegada de combustível porque teme que esse combustível chegue às mãos do Hamas. Só deixa a entrada de água, remédios, comida, e mesmo assim, muito pouco. O Egito está ali tentando intermediar isso, mas tem um limite também, apesar de parte desses corredores estar em território egípcio, porque deixar passar para o território de Gaza não adianta, porque Israel bombardeou ali. Então, o Egito não consegue tomar essa decisão unilateralmente. Tudo isso tem que ser negociado com Israel. E se Israel não quer permitir um cessar-fogo para ajuda humanitária, não tem negociação, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que agora aguardar para ver qual vai ser esse texto proposto pelos Estados Unidos, qual vai ser o tom desse texto e em que medida ele pode mudar esse cenário trágico que a gente está vendo em Gaza agora, para que, de fato, a ajuda humanitária sólida, que faça a diferença, possa chegar aos civis, que pouco tem a ver com esse conflito, né, Vivi?